Espiritismo no ar. Espiritismo no ar. Juntos por um mundo melhor. O tema é Trate os Outros como gostaria de ser tratado. Esse é o 36º programa. E falamos aqui da regra de ouro, né, de todas as religiões, que é justamente fazer o bem do jeito que gostaríamos que fizessem conosco. E falávamos que essa regra, ela está presente em todas as religiões. Ela vem desde Confúcio, né, desde as religiões mais antigas, do Antigo Testamento, e também, principalmente, no Novo Testamento, precisamente em Mateus, quando Jesus fala exatamente isso. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas. Estávamos falando justamente nesse aspecto, e a palavra estava com Suzy. Eu acho que eu resumi mais ou menos. Mas foi muito perfeito. E todos aqui também falaram sobre essa importância, né, de você se doar para o outro e de fazer aquilo que gostaria que fosse feito a si mesmo e não o contrário. E falando sobre essa regra de ouro, né, que está desde a antiguidade e vem desse ponto. Não vem desse ponto no negativo, não fazer ao outro, mas a partir do momento que você tenha uma atitude positiva, de você ter como conduta, de você moldar as atitudes da sua vida em busca dessa regra que pode ser crucial para a harmonia social, para a convivência em grupo, e Renê estava falando exatamente sobre isso. E quando ele estava concluindo, e Renê atrapalhou, né? Para falar do apoio, né? Para falar do nosso apoio. Nós iríamos também completar sobre essa questão que muitas vezes nós percebemos o quanto ainda somos egoístas. Porque aquilo que eu desejo para mim, muitas vezes é fácil falar, como já dissemos aqui, mas eu não me preocupo tanto com o meu semelhante na prática, como nós o fazemos quando falamos, fala, né? Por isso que é importante demais a gente fazer esse exercício. Tem uma frase que é atribuída a Einstein, que ele fala assim, que o mal não existe. Ele é apenas a ausência do bem. Mas, na verdade, nós internalizando isso, já que o mal não existe, vamos fazer a nossa parte para que o bem ele possa se espalhar de uma maneira que não consigamos reter, né? Que seja realmente de forma infinita. Estou com saudade da voz de Plínio. Exatamente. O que a gente percebe é que talvez a criatura humana tem internalizado em teoria muita coisa dos ensinos evangélicos de Jesus, né? E essa regra de conduta moral e ética é a regra de ouro para que exercitemos o bem em ação. O que tem acontecido que a gente nota diante das consequências, das miserabilidades que a criatura humana ainda permite, é que a criatura tem doado para receber algo em troca, preocupando-se exatamente em barganhar, e preocupa-se em se fazer o bem só a quem lhe faz o bem, só nos momentos de paz serena, de serenidade, de tranquilidade, né? E não tem praticado fazer ao outro como a si mesmo nos pequenos detalhes, até mesmo em uma fila de mercado, no comprar um pão, um leite, né? Percebe-se que tem já um semelhante. Isso é um exemplo cotidiano para que a gente reflita, que já tem um irmão semelhante já que está em sua frente a fila do pão ou do leite ou do mercado, do açougue, enfim. E aí, já chegando de antemão, já quer cortar a fila, como chamamos no dia a dia, né? Não vendo, não enxergando o seu semelhante ali no seu direito, porque chegou. Exatamente. Já, então, assim, são essas pequenas peripécias do nosso cotidiano que nós devemos começar a exercitar em nós mesmos, dando o nosso exemplo. Porque o oceano é constituído de várias gotas, né? Que nós sejamos a gota que faça a nossa parte ali, diante da onda do amor, para que se siga adiante, fazendo o jus aos ensinos de Jesus. Isso é fácil? Não. É difícil? Não. Cabe exercício. E Jesus, ele nos deu vários exemplos, né, no Evangelho. Quando ele contou a parábola do bom samaritano, né, mostrando que aquele homem que estava ali caído, que estava cheio de feridas, necessitando do apoio do semelhante, se
se fosse você, se fôssemos nós, quantas vezes nós não estamos feridos, caídos? Exatamente. Nós precisamos de alguém que possa nos erguer, nós precisamos de alguém que possa nos levantar. E de repente, o quanto nós não somos agraciados quando isso acontece. Assim como foi agraciado aquela pessoa dessa parábola. E ainda, né, o acompanhou após o atendimento. Ainda o acompanhou, imagine. Não Quanto só Deus fez é bom. na hora e foi levar até lá e pediu que continuasse, né? Exatamente. Se partíssemos do princípio de que ninguém vive só, né? Somos seres gregários, não gregórios, né? E há uma reciprocidade de pensamentos, né? Por exemplo, você como professora, os alunos precisam da sua boa vontade, atenção, paciência, né? Como corpo diretivo, precisa também de você. E você reciprocamente vai precisar do corpo diretivo dos alunos, né? Porque o aluno ali, ele é aprendiz, mas consequentemente ele vai também dar um feedback daquilo que você está ensinando. Então, é preciso que a gente entenda que ninguém consegue viver só e o mundo é um complexo de informações recíprocas. Mas tudo está interligado. Interligado, né? É um sistema complexo. Né? Então, aquilo que me faz completar a minha vida de emoção, a vida de convivência, a minha vida de necessidade, automaticamente vai fazer parte também do outro. O outro tem necessidade, tem emoção, há uma precisão de que exista o caminho de ida e de volta, né? A via de mão dupla, para que as pessoas possam, de alguma forma, se sentir felizes e proporcionar felicidades. A nossa irmã Josefa Marisa, ela escreve aqui nos comentários do Facebook que a ignorância é um grande mal. E a gente pega o gancho do que ela fala para trazer aqui para essa questão, né? Porque realmente é por ignorância que a gente vive essa atual fase ainda o não homem de bem que estamos construindo a cada dia que passa, dia após dia mesmo, labor após labor. E a gente percebe que nessa regra de ouro de Jesus, que Jesus enfatiza, nós temos um caminho, digamos, alguns degraus a serem galgados, né, dia a dia, encarnação após encarnação, e a gente vai vendo que podemos começar desde o evitar fazer o mal, não fazer o mal, como não queríamos o mal para nós. Depois a gente pode evoluir para tratar o outro como gostaríamos que fôssemos tratados. Depois vamos diretamente a Jesus, fazer o bem, né, como gostaríamos, porque senão até agora seria apenas egoísmo. Não fazer o mal também não fazer o bem. Também é egoísmo, né? Ainda é ignorância. Então é fazer o bem que gostaríamos, depois sentir pelo outro o que gostaríamos que sentissem por nós. Mais tarde ainda talvez, digamos, pensar no outro como gostaríamos que pensassem em nós, né? Como a gente acha tão bom quando a nossa mãe e os nossos amigos verdadeiros pensam em nós, sentem por nós, né? A gente se sente acalantados. É uma das expressões mais pertencentes, né? mais completas, né? Essa questão. Observemos que são degraus que nós devemos galgar. Devemos todos, né? Inevitavelmente. Como disse a Reni no programa passado, inexoravelmente. Inexoravelmente. Palavra difícil, né? Veja só. Mais bonita. Você falando disso me lembrou uma criatura muito enferma. E ela nunca recebia de ninguém uma palavra de carinho, ela era extremamente bruta, embrutecida por conta desse tal que a gente nunca faz, o conhecer. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, justamente disso. E aí uma vizinha, notando que ela era muito, muito agressiva, orgulhosa, e aí todos os dias ela disse: bom dia, meu amor, bom dia, minha querida, e começou a tratá-la com muito carinho. E um dos dias ela estava muito, muito, muito atormentada. Ela evadiu a casa dela, abriu a porta. Por não vê-la lá na porta, ela entrou. E aí chegou e disse: eu posso lhe dar um abraço? Me lembrei de um amigo, né? Eu posso lhe dar um abraço? Aí ela, como ela nunca tinha recebido de ninguém, ela se assustou e disse: o que é isso? O que é isso? Posso lhe dar um abraço? Ela disse: o que é isso? Você deu um abraço. Eu quero lhe dar um abraço. Eu disse: mas eu não lhe fiz nada. Ela disse: por isso mesmo. Eu quero lhe dar um abraço. Estranho. E ao abraçá-la, nunca teve isso, ela nunca sentiu isso. E aí, de repente, ela simplesmente começa a chorar. Porque às vezes a gente, como você bem falou,
falo aqui por todos, às vezes as pessoas precisam unicamente de alguém que lembre da gente, um telefonema, um abraço, uma saudação. E às vezes a gente passa despercebido pela rua. Uma fala nossa, um bom dia é algo tão especial para alguém que muda a história. Às vezes é tudo que ele precisa. É verdade. E às vezes a gente não faz isso, tão né? necessitado, né? E a gente nem percebe. Exatamente. Muitas vezes ele está à beira mesmo de Exato. cometer Mas agora é algo hora de terrível. chamar eles, né? Francisco. Suzy Neto, não? Na hora é ele. Era o Sou eu Oswaldo que mesmo? estava falando. Então vamos lá. Não era eu, não. E então, falando, e como eu falei, né, no bloco passado a respeito da necessidade da ampliação da própria proposta de Jesus da regra de ouro, né, a gente sair do não fazer o mal, fazer o bem e ir, né, evoluindo, cada vez né? mais ampliando o nosso etapas. raio de atuação, passando pelo sentir, pelo pensar. Porque imaginemos o seguinte: se pensarmos o bem sempre, não faremos o mal nunca, não é? Não há Então, espaço. porque seremos apenas o bem, nós somos o que pensamos, né? Até poderemos chegar ao ponto de fazermos um esforço de pensar no bem, de sentir o bem, de fazer o bem, até por aqueles que são pessoas, digamos, complicadas. Mas E é isso aí, que mais pessoal, precisa, né? Vamos falar disso agora, do esforço, né, da possibilidade de amar o inimigo. Essa também é uma proposta É importante. cristã, doutrina Jesus. de Jesus. Isso nos remete, isso é muito importante. Plínio, é possível amar o inimigo, Plínio? Com certeza. Não é fácil nem difícil, é um exercício. Isso é muito importante, porque falou-se ali na fala, sendo redundante, da querida Suzy, em lembrar do outro, né? E à luz da doutrina espírita, nós ampliamos os conhecimentos que a vida continua, né? Que estamos imersos em um ambiente de grandes psiquismos, de grandes energias, né? De uma convivência entre encarnados e desencarnados. Então, o que importa é fazermos a nossa parte. Se aquele outro irmão ainda não está no momento de recepcionar o nosso pedido de perdão, de compreensão, a nossa amostra da outra face, como nos ensinou Jesus, ele terá uma questão, um problema, um equívoco para resolver. Nós já estamos fazendo a nossa parte. Como podemos tratar o outro? Um exemplo, né? Que não aceita o nosso tratamento, né? Ou um adversário, um irmão equivocado, a prece, o exercício da prece fraterna, ampliando a fraternidade, vibrando por aquele irmão, o exercício do amor, de um bom dia sorridente, do respeito em se exemplificando sem fazer críticas destrutivas, mas fazendo a nossa parte, né? Ampliando os horizontes através de atitudes benéficas, do bem em exercício, né? Não entrando em consonância com a sua atitude equivocada, quando for o caso, como nós outros em outras circunstâncias, como somos todos aprendizes, já tivemos. Então, assim, é compreender as idiosincrasias, os pontos de vista diversificados, entendendo o momento do outro, porém entendendo, dando a sua contribuição em exemplo de dignidade, de exercício de respeito, de exercício de ética, de exercício de amor ao próximo, né? Então, lembrando que a prece é um ato de amor, é um ato de esperança e de fé, né? Qual mãe desiste do seu filho? Por mais que os outros critiquem, desistam, a mãe não desiste. Porque o amor acredita, o amor investe, né? Semeando bons conselhos, semeando preces, semeando exemplos de dignidade, incitando no cotidiano de forma criativa, de forma amorosa. Então, esses exemplos do amor materno devem ser copiados por nós, né? Dia a dia procurando vivenciar, desde os pequenos detalhes de um ótimo bom dia até um ótimo boa noite, até uma ótima prece por aquele que muitas vezes pode nos ter magoado, pode nos ter provocado algo que nos entristeceu, porque não somos perfeitos, estamos a caminho, né? E Jesus nos traz
esse amor também na prece do Pai Nosso. Esse trata o outro como gostaria de ser tratado, né? Se nós ainda não vivenciamos, mostramos que não interpretamos ainda corretamente em vivência. Quando nos diz, por exemplo, perdoai-nos, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. O que seria isso senão o exercício da empatia, para que eu exercite humildemente o meu perdoar, compreender e também pedir perdão. Você falou uma coisa interessante aí que me perdoa como eu estou perdoando, né? Porque deixa bem claro que na verdade nós queremos chegar a esse patamar, mas nós estamos também no caminho fazendo o mesmo, no exercício. E até a gente até fica assim, lembrando de algumas preces de irmãos quando dizem perdoai, Senhor, do mesmo modo que eu estou tentando perdoar. Deus não quer que nós tentemos, não. Que Ele quer façamos, né? Eu lembro aqui, até a título de descontração, né, da série Star Wars, né? Quando aquele mestre Jedi, o Yoda, ele diz, não existe tentar, existe fazer ou não fazer, né? E Jesus diz isso também, né? Ele diz que seu não seja não e que o sim seja sim. Qualquer coisa diferente disso é obra do inimigo. Saia de cima do muro. Pois é. É porque é muito fácil. Não seja omisso, né? Não seja omisso. E Jesus nos traz o incentivo sempre, né? Nos facultando o pensamento que a transformação não é de uma hora para outra, mas uma construção que deve ser exercitada, né? Todas as vezes que Jesus curava, dizia o quê? Vá e não peques mais. Vá e se transforme, se melhore, procure se melhorar, né? Aprenda com o exemplo do equívoco que lhe permitiu amadurecer quando você aceitou como exemplo e seguiu adiante, mostrando a outra face para você mesmo, a face agora do exercício do aceito. Rapaz, Dandara, desculpa aqui. Dandara, um abraço pra você, fofa. Mandando um abraço pra Francisco, Plínio, Renê, Davi, Suzinete, Oswaldo. Abraço, Dandara. Todo. E a todos os queridos. A Dandara Minha sobrinha. Eu sei. Mas Com ela não certeza perde. ela- E também a outra, Adriana Moraes. Minha Aqui, irmã. é sua irmã. Eita, Tô igual a David, casal a família lindo de se toda. ver, Oswaldo e Suzy. Ó. É eu e David. Não é David, nós dois. Um abração A pra família toda. Família do Dandara. Ó, Dandara, um cheiro pra você. Não vai demorar muito e Dandara vai estar aqui com a gente fazendo programa de rádio. Fé em Deus. Quem vem é ela e outros. Devemos sair de cima do muro. E para sair do cima do muro é necessário que a gente entre com escada, né? Porque você pode botar de um lado, de outro você vai descer. Ô Renê, você falando disso, voltando àquele assunto, né? É importante não fazer o mal, mas só em evitar fazer o mal já não é grande coisa. É alguma coisa, mas não é grande coisa, porque você evita fazer o mal, mas você não está fazendo bem. Né? Já é uma grande coisa, mas não é a mais importante, tudo, né? Aí vem a coisa mais importante, fazer o bem. Não fazer o mal e fazer o bem. E agora falamos de ficar em cima do muro. A omissão na visão espírita. Exatamente. É ruim ser omisso, ou seja, eu não quero nem fazer o mal nem o bem. Não sou nem aí. Está fazendo mal. A ausência do bem é mal. O que é que diz o espiritismo? Estamos Eu entendo que é péssimo. muito bem. Péssimo. Por quê? Nós retornamos ao planeta para cumprirmos aquilo que a gente se comprometeu. Bom, obviamente nós fizemos um compromisso de fazer o bem. Porque ninguém retorna ao planeta Terra ou qualquer outro planeta Pra ficar à toa. Para ficar à toa, em cima do muro, sem uma escada. Então vamos usar essa escada para fazer o bem, porque nós somos colaboradores, co-criadores, né, Corresponsáveis. do Pai. Corresponsável. Então eu não posso apenas me omitir em fazer o bem sem fazer o mal. Eu preciso tomar essa ideia de que fazer o bem é o caminho, é a prática natural e normal. Porque quando você faz o bem, você cria uma perspectiva energética planetária. Não, mas eu sozinho fazendo o bem não vou fazer nada. Faz. Porque são várias conexões, né, envolvida no universo, e que essa conexão do universo vai também conectar aquelas pessoas que estão no meu derredor. Então eu preciso sair de cima do muro e agir, fazer o bem, porque nós somos energia, nós somos energia condensada. Nós estamos aqui formando, os átomos se agregam para formar toda essa energia. Então não somos coisas à toa.
Solta no universo. Nós não retornamos para ficar à toa. Somos obras de Obra Deus. de Deus. Então não somos qualquer coisa, não. Exato, somos coisas grandes, entendeu? E fazemos Temos que ser úteis. Deus E não criou também- nada nem ninguém para ser inútil. Tudo tem uma utilidade. Somos gregários, temos não que, gregórios. temos que dar o primeiro passo, né? Imagine. A gente observa, né, Plínio? Vocês falando aí fazer o bem, sem olhar a quem, né? Procurar fazer sempre, e principalmente aqueles que se dizem e aos quais nós muitas vezes intitulamos os nossos inimigos, né? Mas aí, para ver como nós ainda somos egoístas. Vamos observar aquela letra de Djavan, da música dele. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Então, eu amo, mas é você quem tem que vir me fazer feliz? De jeito nenhum. Né? É você que Então, faz ao outro. do Se bem eu todo. amo de verdade, eu venho te fazer feliz porque eu te amo. Então, como a gente deve É verdade, modificar. muito bem observado. Vem a colocação dessa professora. Para que aí, você nota ame alguém, 10. você precisa se A gente amar. percebe primeiro, a aprender se amar. Exatamente. E a importância do auto-amor Isso. também. Primeiro né? se amar, De ninguém você ama o se outro, aceitar do jeito que você é, reconhecer as suas Compreender dificuldades, as os seus diferenças. erros. Isso. A gente também não pode esquecer da providência do amor divino, quando a gente tem como exemplo, né, um espelho que é a própria residência, a casa, o lar. Quando o lar é bem feito, digamos assim, equilibrado, quando o pai é um bom pai, quando a mãe é uma boa mãe, e quando os filhos aprendem a ser bons filhos, você percebe que aí é um espelho divino, porque o pai, o bom pai, ele toma providências, ele está ali presente, ele está ali erguendo, ele está segurando a barra. Ele não deixa que o filho caia, se cair ele levanta, não é? Então a gente tem aí um espelho do que seria, do que é a casa do pai, do que é o amor do pai. Então a gente vai aprendendo com isso. A mãe mesmo, assim como o pai, mas a mãe ela é mais abnegada, ela tem uma coisa mais próxima do que seria o amor divino na terra, quando ela deixa de fazer até o que seria felicidade para ela, para que o filho seja feliz. É a proposta de Jesus. Abnegação total. Jesus é assim, quando todo mundo falou no amor, como Jesus falou aqui, no sentido eu amo, por isso eu quero que você venha para mim, Jesus falou o contrário, né? Eu amo e eu vou até ti, e eu me anulo, eu morro numa cruz, eu por você, né? Ou seja, independente de que o outro lhe pregue, do que o outro lhe bata, lhe tire sangue, mas ele ama até o último momento. E ainda diz o quê? Perdoa, porque não sabem o que fazem. Condicionalmente. Olha que amor é esse, né, gente? Exatamente. É uma proposta com sentido. Você executar uma proposta com sentido edificante de amor, né? E Jesus, em todas as suas oportunidades, que Jesus não perdia jamais, nem perde nenhuma oportunidade para ensinar. Ele partilhou conhecimento, partilhou o pão, partilhou a solidariedade, né? Com um propósito para que todos participassem do banquete do amor, dos ensinos, da lição de Vamos ouvir fraternidade. Francisco. Não, essa é rápido. Eu me lembrando de tudo isso aqui de Jesus, mas lembrando de Divaldo. Divaldo, para quem não leu, pega aquele livro Semeador de Estrelas, onde Divaldo bom. é perseguido durante 35 anos por um espírito que o fez tudo para persegui-lo de mar. E um dia, uma criança é colocada na porta da mansão do caminho. E ele vai pegar aquela caixinha e tá lá aquele serzinho bem feinho, pretinho, Quase com 40 negra. anos, verdade. E aí ele pega Máscara aquela de criança, ferro. o espírito aparece para ele e começa o debate. E aí Divaldo diz que vai amá-la a si mesmo. E aí ele disse, se rendeu a você agora, porque essa criança que está aí é minha mãe. E aí você vê o que é o amor. Então o amor para o outro é um remédio. Para você, para mim, para o outro. O bem que me faz bem é o bem que eu faço. E o mal que me faz mal é o mal que eu faço também. É um Então ser antídoto bom. para o mal. Exatamente. Ação e reação. Eu me toquei numa coisa aqui, a gente ficou tão ocupado com as coisas do programa, inclusive com a falha técnica que houve no início, que Esquecemos de falar do... Não, esquecemos de chamar David para falar. Oh. David é o estudante de psicologia. E Reni também falou quase nada hoje. Nada. Ele hoje falou nada. A concentração Estava total aqui na disputado. aparelhagem aqui. né? E aí, David? Mas é a hora, David Garradini. Colabora aí conosco aí com tua visão, a visão do jovem inteligente espírita. Eu acredito que primeiro para você amar alguém,
você começa pelo amor próprio. Então, ou seja, você se ama, você se reconhece o ser que erra ainda, que tem suas limitações. Então, à medida que você vai se reconhecendo dessa forma, você vai aprendendo também a reconhecer as limitações do outro. E aí chega a compreensão, que o Plínio sempre fala disso comigo, sobre a compreensão. E com a compreensão, você adquire a tolerância, a compaixão, e esses sentimentos vão evoluindo até que chega o amor. E para você amar, então você tem que passar por todo esse processo, não é uma coisa do dia pro outro, como já Um estalo de dedo, né? E eu acho que um dos meios para você conseguir chegar ao amor próprio também é pela filosofia, pelo questionamento, que abre uma ampla área para você conseguir. Como questionamentos: o que é amor, por que amar, e tantos outros, que quanto mais você filosofa, mais você sente a vontade de se perguntar e você consegue as próprias respostas dentro de você. Muito bem. Galvaldo fez questão. Leve esse rapaz para estudar psicologia com você também, viu, meu irmão? Além do professor. Eu quis chamar ele, não foi por mediunidade, não, sabendo que ele ia falar bem e tal, não, é porque ele fala bem mesmo. É o prodígio. E pra gente, temos uns Então, os minutinhos horários para encerrar. findar, eu dou aqui uma dica pra gente terminar cada um. Temos quantos minutos? Já tá encerrando. Faltam 3 minutos. Considerações. 5 minutos. 5 minutos que a gente utiliza no máximo 1 minuto para nos despedirmos, né, do nosso exato. encontro, para que o próximo sábado estejamos aqui de novo. Vou começar por mim, rápido, no âmbito objetivo. Paz, saúde, tranquilidade, e que possamos, no decorrer da semana, pensarmos, como disse o professor ali, vamos questionar o bem que precisamos e o bem que o outro precisa. Até onde podemos ir, né, e até onde podemos receber tudo isso que a gente está aproveitando. Paz, saúde, até sábado, se Deus quiser e Ele quer. Ele quer, com certeza, né? Eu gostaria de agradecer a cada um dos ouvintes, a cada um dos internautas pelas colocações, pela participação. Uma boa noite, desejando uma noite de muita paz e que possamos praticar juntos a nossa parte, utilizando do sentimento de empatia no cotidiano, dentro do próprio lar, com os nossos próximos, mais próximos, né? Mediante as preces, no decorrer do dia, no autoburilamento, né? E principalmente nossas ações diante do cotidiano, né? Sejamos realmente em nós, em vivência, o mundo que queremos. Então, qual o mundo que queremos? Se não o mundo proposto por Jesus, o de fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito, para que todos partilhem de uma sociedade mais justa, de dias melhores, de muita paz e tranquilidade e amor na vida de cada um. Boa noite. Gente, um abraço para todos aqueles que estiveram conosco, os internautas, os ouvintes da Canabrava FM e os colegas aqui presentes. Só para ser sucinto, tudo é exercício. A gente, quando quer algo, que quer comprar algo que a gente quer, que a gente tanto anseia, o carro, a casa ou a roupa, a gente não faz um esforço sobre o tamanho. A gente não passa 4 ou 5 anos para pagando a prestação de um veículo ou de uma casa, 30 anos. Por que a gente não investe nesse amor em nós para o outro? Que é um retorno certo, né? Com certeza. Paz a todos. Então, Final de semana bom. que essa seja uma semana de paz para todos Muita nós e que a gente possa, no íntimo de cada um, cultivar sempre bons pensamentos para que a gente possa, primeiro, vencer a nós mesmos e assim possamos fazer a nossa parte com relação ao outro. Que possamos não fazer o mal, possamos fazer o bem e possamos amar ao próximo como a nós mesmos, como disse Jesus. Boa noite a todos. David Garradini. E como eu já disse, vamos então, eu vou deixar um palpite para começarmos a exercitar isso e nessa enorme embarcação que é o amor e conhecer a imensidão que o mar nos apresenta quando embarcamos nessa viagem. Muito bem, Ney, mais uma vez. Garoto, esse é um fenômeno. Eu gostaria de terminar nosso programa de hoje com uma frase, oração, né? É a oração da serenidade. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e a sabedoria para distinguir uma da outra. É com essa mensagem que eu desejo que vocês, internautas e ouvintes da Canabrava FM,
fique hoje e que fiquemos com Deus, né?